Olá, sejam todos bem-vindos, namastê. Vamos falar hoje dos extraterrestres. Eu estou rindo porque tem umas pessoas que fazem um comentário nos meus vídeos que depois eu dou risada. E eles também colocam aqueles bonequinhos lá que choraram de rir. Eu não sei o que eu estou falando engraçado. Às vezes no meio eu faço alguma piada aí e a turma está gostando pelo jeito. Ou está rindo de mim, sei lá. Mas vão manifestando aí, vão colocando o seu like, né? Vão se inscrevendo no canal, né? Deixando aí os seus comentários. Eu adoro estar respondendo os comentários, eu não ligo, não, tá? E vamos dar continuidade, que tem muita matéria a ser dita, né? Nós vamos ficar aqui por muito tempo, a evolução chega e nós não terminamos ainda essa matéria. Porque de uma coisa vai puxando a outra, e é muito interessante. Ó, teria que ser muito sugestivo, né, para alguém que está inventando tudo isso se não fosse verdade, né? Porque tem muita coisa para ser dita. O ser humano, ele nesse assunto aí de extraterrestre, de seres de outro planeta, ele está ainda como aquele bebê que nasceu e nem sabe quem é o pai ou quem é a mãe. Então, tem muita coisa para aprender. Nós deixamos que as coisas, a matéria acumulou. É como aquele estudante, né, que ele está na escola e ele, todo dia ele tem uma aula. E ele não estuda nem um dia, ele só vai à aula e faz. Aí, quando ele chega lá no dia da prova, ele quer estudar tudo de uma vez. E assim está acontecendo comigo, pelo menos, né? Porque eu quero aprender tudo de uma vez, as coisas que eu não aprendi, que eu não tive oportunidade de aprender, estou trazendo aqui para vocês, né? Mas eu não estou estudando dia e noite, não. Eu tenho horário para estudar, tenho horário para me alimentar, para descansar, para fazer meu artesanato, para fazer meus vídeos e para estar aqui conversando com você. Eu estou aposentada, né? Eu sei que é difícil para quem está trabalhando, mas o tempo é a gente que faz. E sempre a gente vai achar um jeitinho para a gente dedicar o nosso tempo, aquelas coisas que a gente gosta, né? Isso aqui é um conhecimento, né? Que você pode estar adquirindo e buscando dentro de você, acessando os seus registros akáshicos, né? E chegar a uma conclusão, né, de que a doida que Deus está falando a verdade ou está falando mentira. Vamos buscar lá, vamos tirar a prova, né? Aliás, a minha intenção é essa, é criar ideias, é formar opiniões, né? Provocar no outro a vontade de buscar pelo autoconhecimento. E eu acho até agora eu estou fazendo bem o meu papel, eu estou conseguindo, né, que as pessoas busquem e tenham entendimento daquilo que é necessário para a sua evolução. Mas hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, né? Antes eu queria fazer uma pergunta e queria que cada um meditasse no seguinte: você acredita em extraterrestre? Essa é uma pergunta. Segunda, você acredita na vida após a morte? Você acha que a gente morre totalmente? Que aquela nossa essência também morre? Reflita sobre isso. Sobre a reencarnação, né, eu não preciso nem falar mais nada, porque isso está tão evidente, pelo menos eu acho, né, que as pessoas, você perde o corpo, né, você não vai conseguir perder aquela essência pensante, né, que você tem, isso aí não pode acabar assim, do nada, né, tanto sacrifício lá para acontecer, todo esse projeto, para trazer uma alma aqui para o plano Terra, para ele evoluir, depois não acaba em nada, ele morre e acaba em nada, né? Ah, quanto a acreditar em extraterrestre, olha, eu vou ser muito sincero para vocês. Quando eu tinha lá até meus 20 anos, né, meus 20 anos de idade, isso aí era uma loucura, era na televisão mostrando que começaram a aparecer, né, as primeiras manifestações em todos os lugares, na década de 60, né, na década de 70, né, isso aí foi muito, muito forte,
Então, eu fiquei assim meio cética, né? Porque eu era jovem também, 20 anos, 21 anos, né? Mas eu sempre estava caindo na minha mão matéria desse tipo, eu lia, né, sobre ufologia, sempre li sobre ufologia, não nem entendia por que aquilo estava caindo na minha mão, mas já eram os meus mentores trazendo, né, porque o mentor da gente, aquele ser que vai orientar a gente adquire quando você nasce. Quando você nasce, já é lá, quando você se propõe a nascer, já está designado um para te orientar naquilo que você vai ter que fazer aqui no planeta Terra, né? Então, esse de vez em quando ele mandava para mim lá, vinham uns livros, umas revistas, né? Espiritualidade, falando alguma coisa, mas eu, como jovem, era rebelde, eu nunca dei tanta importância para isso, só depois, com o tempo, né, que eu fui amadurecendo a ideia, eu comecei a buscar, né? Mas, tendo em vista que o médium, né, a pessoa, quando ela desenvolve mediunidade, ela tem que continuar estudando, né? Ela não pode parar. Nada na vida você precisa parar. Se você se forma numa universidade, em uma determinada matéria, você precisa estar constantemente buscando sobre o assunto, né, para você estar se atualizando, porque existe a evolução de tudo, né? E assim é também a mediunidade. Você precisa estudar, você precisa se inteirar das coisas, saber o que você está fazendo, o que está acontecendo, porque daí você tem dois problemas, você atua tanto no mundo aqui físico, como no mundo lá dos espíritos, e você precisa ter conhecimento das duas partes, né? Mas o ser humano, ele dá conta, né? Dá conta, assim, de tudo, né? Então, desde o início do tempo do homem, né? O homem olha para o céu, olha para as estrelas, né? Ele olha para o sol e ele se empodera, né? Ele fala, poxa vida, aquilo lá, antigamente eles achavam que o sol era Deus, que a lua era uma deusa, que as estrelas eram deuses, né? Mas ele olha tudo lá com a esperança, com a finalidade, né, de que haverá tempos melhores para todos, que um dia todos serão felizes. Isso as pessoas conscientes, né? Os apaixonados, eles olham para a lua, né? Olham lá, fica sonhando com a lua, né? Engraçado que eu morava num lugar e tinha um professor de biologia, um rapaz, e ele sentava numa escada que tinha em frente assim o meu apartamento, né, dentro do condomínio, e ele ficava tocando o violão, olhando para a lua, olhando para as estrelas. E eu me lembro que ele falava, cantava uma música: tudo na vida passa, até a uva é passa. É um cara assim, todas as pessoas que elas buscam pelo autoconhecimento, pelo misticismo, por essas coisas que eu estou buscando trazendo agora, elas são taxadas de malucas por outras pessoas, né? Porque de repente são pessoas que estão buscando algo que não são todos que buscam, né? Então, primeiro que aqueles que cursaram determinadas universidades vão dizer, você é doido, porque na universidade não ensina isso. A universidade vai ensinar agora que você tem que ser um comunista, né? Que você tem que ser um socialista, porque o socialismo é melhor, porque isso, aquilo, entendeu? E eles não ensinam o que ensinavam, né? O que a gente aprende na universidade da vida, né? Buscar essas coisas. Isso aí a universidade deveria ensinar. Nós não temos mais filósofos. Se vocês forem contar, aqui no Brasil mesmo, nós temos pouquíssimo, e a gente vê eles falando de poucas coisas, né? Como o, o professor Sérgio, né? Cortella, né? O Leandro Carnal, né? Esse que são mais aí, mas eles fazem o quê? Eles falam o quê sobre isso? Falam nada, eles falam coisa da mente que os psicanalistas falam, né? Os psicólogos hoje formados, que fazem as terapias holísticas, eles estão falando, mas filósofo não, que é bom estar criando aí uma teoria que seja levada ao debate, tipo Sócrates e Platão, isso não existe mais. Aqueles sábios lá já era, desencarnaram tudo, e a hora que ninguém quis encarnar mais aqui nesse planeta para orientar o povo, né? Mas seguindo lá, né? Então, esse tipo de admiração, né, pelos astros,
acontece na mente de muitas pessoas, né? As pessoas que acreditam que existe um Criador e elas acham assim impossível o Criador só criar a gente aqui, né? Os humanos e criar só a Lua, as estrelas e o Sol para nós, né? Que deve haver nesse espaço infinito que você olha aí, né? A gente tem que acreditar que existem muitas coisas além disso, o eclipse, né? Que escureceu tudo, né? Por um determinado tempo durante o dia, né? E a gente vai chegar à conclusão, né, que o Criador não desperdiça espaço, tudo que cria, ele cria para uma evolução em vários aspectos da vida. Temos todos os anos centenas de experiências de OVNIs, muitos, né, documentados pela própria Força Aérea de diversos países, né? Tem países aí que eles constantemente eles estão fazendo grandes anotações, Canadá, Alemanha, né? Os próprios Estados Unidos, né? Estão fazendo catálogo dos planetas, né? Acompanhando esse Sol, acompanhando a Lua, acompanhando as estrelas, né? A astrologia ela tem um trabalho imenso, né? Quem quiser pesquisar nessa área, haja material e haja tempo, né? Então, o contato com os OVNIs, né, registrado, existe também experiência registrada por celular de pessoas, né? Pessoas que, de repente, uma vez eu vi o depoimento de uma pessoa que ela estava na janela da casa dela, em São Paulo, passou um disco voador e ela fotografou com o celular e aquilo lá foi divulgado por um bom tempo, né? Até que os governos, Estados Unidos e Rússia, né? Eles não querem que isso aí seja mostrado, então eles começam a estar boicotando essa situação aí, né? Aqui no Brasil, nós tivemos vários relatos de aparições em Santa Catarina, por muito tempo, pessoas que foram abduzidas, pessoas que foram em naves, né? E na China, certa vez, fotografou um robô, fotografou, né, uma estrutura misteriosa, né, chamado Nalva, se não me engano, né? Peraí, na Lua, chamado Cabana Misteriosa, né? Uma rocha lunar. Depois, no final, foram feitos vários testes e descobriram que se tratava de uma rocha lunar. Quem quiser saber mais a respeito, pesquisa aí a Cabana Misteriosa, que era uma pedra, uma rocha lunar, que foi detectado pela China. Então, tem a Dinamarca, a Holanda, a França, registrando muitas coisas de extraterrestre, né? A França, ultimamente, ela não está tendo tempo de fazer isso porque ela está preocupada em querer a Amazônia para ela a qualquer preço, né? Ela quer as pedras da Amazônia. Por que será, né? Macron está doidinho querendo a França. E nós estamos aqui dialogando sobre experiências de contato extraterrestre que já ocorreu há milênios e que já foram comprovados e documentados por governo, textos bíblicos, escrituras sagradas de diversas culturas. Também há vários testemunhos de pessoas ao redor do mundo, e isso nos faz pensar que realmente nós temos medo em relação desse encontro tão esperado. Segundo o professor Laércio Fonseca, vai chegar um dia que todos os extraterrestres vão chegar com naves aqui no Brasil, aqui no planeta Terra, em vários pontos. Tipo aquele filminho lá que passou, né? Eles mandavam uma nave em cada ponto, e daí ninguém sabia onde fixar, né? Só foram atirando nos ETs lá, coitados, né? Por quê? Porque desconhece. Quer dizer, no filme o cara faz a ficção lá, ele monta tudo, ele sabe que vai rolar, vai dar muito dinheiro, e ele é fantasia, inventa aquelas naves enormes, aqueles ET com aquelas caras lá que desce, né? E armado, né? Até os dentes, não existe isso, né? Isso aí não procede, né? Nós estamos falando, né, por exemplo, dos anjos que os antigos lá viram, né? O anjo que vinha trazer notícia. Quem são esses anjos? Extraterrestre, né? Aqueles deuses que quem apareceu lá para Moisés para fazer a pedra dos 10 mandamentos? Um extraterrestre também, né? Quem falou que tinha que tirar o povo cativeiro do Egito? Um extraterrestre. Quantos foram
ascensionados, né? Elias foi um deles, era um profeta que ele tinha uma sabedoria incrível, né? E falo também dos gigantes, não fala lá do Golias, que sozinho ele lutou com o povo, ele era um gigante lá de Atlântida, né? Daqueles seres lá que foi mandado para Atlântida, né? Então, há muito tempo, não é agora não que a doida da Isilda aqui está vindo falar isso aí, já existe há muito tempo. Quando você começa a buscar pela história, né, existem casos aqui no Brasil de pessoas, né, que estão... por que o pessoal foi tudo para São Tomé das Letras? São Tomé das Letras, dizem, segundo eles, é um território, né, onde existem muitos pontos de fixação, de contato com essa terrestre, e o extraterrestre eles aparecem lá a qualquer momento, né, no Rio de Janeiro, né? Existem isso. Então, lá na Pedra da Gávea, aqueles lugares todos, né, nas montanhas lá, existem isso, pessoas que vão encontrar-se com essa terrestre. Direto eles fazem isso, né? Então, mas você está preparado para encontrar um ET? De repente você está lá na sua casa lá e aparece um ET na sua frente. Eu já tive uma experiência assim, certa vez eu estava sem fazer nada, sentada no sofá da minha sala, quando de repente abre um portal na parede, uma parede, um monte, olha assim, aquele espaço lá árido, uma porção de pedra, né? E eu pude ver, né, alguns seres lá e um pulou na minha sala. Quem me falou que eu fiquei na sala para ver o resto da coisa? Mas nem pensar. Uma burra naquela época. Se fosse hoje, eu ia bater maior papo com esse ET. Né? Agora eu vivo pedindo para ele aparecer e que é nada, né? Mas eu consegui isso. Como? Eu não sei dizer, né? E isso aí foi assunto que rendeu, porque todos os psiquiatras, psicanalistas que eu encontrava, eu ia lá e conversava com ele, falava, eu vi isso. Só um espírita, um espiritualista, ele conseguiu conectar depois com essa entidade, né? Um médico psicanalista, Valdo Vieira, ele era um médico, né? E era psiquiatra, né? E certa vez eu estive numa palestra dele, eu comentei essa história com ele canalizou lá e ele até descobriu quem foi que veio aqui. É um extraterrestre maravilhoso, né? Um mentor que eu tenho, né? Mas ele já estava tentando se conectar comigo há muito tempo, né? Eu é que não dava importância, né? Mas é tudo bem. Os médios têm encontro constante com esses seres. O professor Laércio Fonseca, né, ele é um ser maravilhoso, é um físico, tem muitas lives, tem muitos vídeos dele, professor Laércio Fonseca. Procura aí no YouTube. Se existe uma pessoa consciente para falar sobre esse assunto com tanta sabedoria, tanta capacidade, é o professor Laércio Fonseca, né? E ele recebe ele recebe assim a companhia, tem companhia de vários extraterrestres, né? Os greys, pequenininhos, os grandes, também ele tem lá os mentores dele chineses, né? Interessantésimo uma palestra com o professor, uma aula com o professor Laércio Fonseca, e ele fala que esses caras aí, os tontaras, estão tudo pagando para ir lá na Lua, para ir para Marte, e se quiser, né, ele leva a hora que eles quiserem, não precisa pagar nada, porque basta, né, desenvolver a sua capacidade e potencialidade, você dorme, deixa o seu corpo aqui, você vai onde você quiser, até em outras galáxias. Né? Ele falou que o mentor de cada um, ele leva quem quiser ir, né? E os seres chamados estelares são, de forma geral, os seres que vivem fora da nossa dimensão, seja distante da Terra, em mundos paralelos. Não é o caso dos nossos familiares desencarnados, nossos amigos, eles estão vivendo em mundos paralelos ao nosso, né? Porque não existe essa de acabar. Né? Quando você perde esse corpo aqui, mas o corpo espiritual, o corpo mental, o corpo búdico, esse aí continua. Né? E continua onde? Nesses espaços paralelos, né, que existem aqui no planeta Terra, né? E cada grupo de seres tem sua forma, especialidade para disponibilizar ao planeta. Isso estou falando dos seres mais evoluídos. Aqueles seres que eles já entenderam que eles são simplesmente espíritos, né? Que eles são a energia pura, né?
eles são a consciência, aqueles sim, eles têm probabilidade, eles têm capacidade para estar nos ensinando. Porque você perguntar para qualquer pessoa é a mesma coisa se querer aprender matemática, querer aprender física, com uma pessoa que não sabe nada de matemática e física. Né? A maioria das pessoas, né, amigos nossos, parentes, que desencarnaram e estão nesses mundos paralelos, elas não têm noção para estar explicando isso para nós. A não ser que uma existência dela tenha sido um matemático, um físico, né? Um ufólogo para estar explicando isso para nós. Daí isso é possível. Mas a pessoa, até ela entender que ela desencarnou, ela não vai conseguir acessar o seu sistema akáshico por um bom tempo. É por isso que a gente fala, a gente já tem que tentar evoluir um pouco, porque quando você chegar lá, você já tem uma noção, pelo menos você já aceita que a morte não existe, que você virou um espírito, né? Virou uma estrela, como alguns dizem, está no andar de cima, né? Então, você já, é daí o que você vai ter que aprender é só acessar os seus registros para você ter conhecimento de tudo aquilo que você já sabe, né? E o objetivo comum entre eles é manter o equilíbrio e a perfeição elétrica do universo. Tá vendo? Eles são luz, é energia. Manter o equilíbrio do universo todo. Porque se de repente começa a haver muito conflito aqui no planeta Terra, um descontrole emocional, um descontrole energético, né? O que vai acontecer? Vai descontrolar o universo todo, porque todos trabalham em sintonia energética, né? Então é isso que vai acontecer. E cabe ao ser humano a responsabilidade sobre o planeta e seu reequilíbrio, né? Os seres estelares, a qualquer momento, podem reequilibrar o planeta. Eles podem. Esses seres aí da oitava dimensão, sexta, sétima, oitava dimensão, eles podem, a qualquer momento, colocar tudo isso aqui em equilíbrio. Só que eles não podem fazer por quê? Porque isso é delegado ao humano e cada um tem o seu livre-arbítrio. Entendeu? Então, essa história de dizer que veio um extraterrestre, mudou a órbita da Terra, veio um ser lá e acabou, mudou toda a rota da Terra, mudou, colocou a África em tal lugar, ele não pode fazer isso. Que isso compete aos humanos, entendeu? Porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos que desenvolver em nós as capacidades para estar fazendo as coisas daquilo pelas quais nós somos responsáveis, né? E entre eles, né, cada um com a sua missão. Os andromedanos, eles valorizam e são defensores da liberdade e da autonomia. Eles têm grande senso de justiça e detestam manipulações, né? Também forneceram o DNA deles para nós. Os arcturianos, com sua elevada sabedoria e intelecto evoluído, eles valorizam o conhecimento acadêmico, possuem grande empatia e sentem afinidade com assuntos relacionados com a metafísica, a paranormalidade. É difícil você estudar a paranormalidade se você não estudar a metafísica. Isso é impossível, tem que estudar junto. Esses seres trazem grandes avanços médicos, tecnológicos e científicos nunca antes imagináveis. São os arcturianos. Os seres de Órion, né, a estrela de Órion lá, aquele complexo ali, é uma mistura de vários seres. E lá abriga os urianos, né? São seres com grande força de vontade, uma sede muito grande por conhecimento, por buscar conhecimento. Eu tenho um mentor comigo de Órion, é por isso essa minha incessante necessidade de estar estudando, estar buscando por conhecimento. E eles buscam aprendizado constante. Pessoa que estuda constantemente, você pode estar certo que ela é um ser estelar lá de Órion. São disciplinados, possuem perfil analítico e competitivo. Eles vêm à Terra para ajudar a elevar as ambições, motivando os homens a se tornarem suas melhores versões. É o que eu estou fazendo aqui. Tentando mostrar para vocês que estão me vendo, para aqueles que irão ver ainda os meus vídeos, né, que nós precisamos ter em mente, que nós precisamos deixar vir à tona a nossa melhor versão como ser que somos, né? Os pleiadianos são seres conectados aos chakras
do coração, espalham amor incondicional, são atraídos por assuntos relacionados ao estudo espiritual e à cura da alma. Por que isso? Porque o chakra do coração, o chakra coronário, é o que rege todas as emoções que a gente sente. Então, quando se sente dores, né, nessa parte aqui toda, no pescoço, né, nos braços, essa parte toda aqui dolorida, né, é o chakra coronário que está desalinhado, porque o chakra ele se movimenta no sentido anti-horário, né, no sentido contrário do relógio. Né? E se eles estão desalinhados entre si, eles precisam estar todos alinhados para que haja, né, o equilíbrio energético completo no organismo, no ser humano. Né? E se esse o das emoções, né, ele tiver desalinhado, reflete no corpo físico as dores e a pessoa não tem o equilíbrio. Possuem criatividade, eles valorizam, né, e amam a natureza. Isso que é muito importante. Quando você valoriza, porque é preciso ter o controle, né, da natureza também. Você ama os animais, ama tudo que existe na natureza. Você está dedicando o amor incondicional. Colaboram para promover a união entre os seres humanos. O ser humano não é para ficar separado, dividido, não é porque existe, né, o branco, o amarelo, o negro, né, o preto. Né? Todos somos irmãos, temos que estar unidos, seja pelo bem, por uma única visão, é o bem do planeta, o bem da nossa raça, para que nós alcancemos a nossa evolução, independente do que nós acreditemos, né? Os sirianos são intuitivos, eles sentem-se atraídos por assuntos relacionados à arte, ao misticismo, têm afinidade com a literatura, com a fantasia, simbolismo, xamanismo e práticas místicas. São guardiões e protetores, né, da natureza. Né? Esses seres aqui, da estrela de Síria, né? Eles são uma mistura de povos, então eles cultuam todas essas coisas, o misticismo, né? Os seres de Óptia, eles trabalham a justiça, as emoções, a mente, né? E a aura da pessoa também. Eles desenvolvem a tecnologia e técnicas para cuidar das energias do ser humano de forma plena. Olha que interessante isso, né? Essa história de aura aí, para ver, né? É muito interessante, né? Porque você é a energia que tem assim pro seu corpo, é a luz que o seu corpo reflete, forma aquela aura. Se vocês verem assim como eles fazem, por exemplo, a lâmpada, né? Fazem a lâmpada, existe a lâmpada, e existem, né, aqueles raios saindo que é a luz energética, assim somos nós. Nós somos como um dispositivo assim, então à nossa volta nós temos a aura, por quê? Porque é aqueles reflexos da nossa luz interior. Né? E, de repente, se em algum ponto não está refletindo direito, ele reflete na aura, né? Ele fica ali preso. É isso que os médiums videntes, eles olham para a aura da pessoa e eles já sabem onde está o mal. O mal está nessa parte aqui que ataca, que pega pulmão, garganta, coração, ouvido, nariz, né? Que pega essa parte aqui das emoções, que é do chakra cardíaco, né? Então, ou na garganta, ou laringo, né, que as pessoas não falam, às vezes ela fica repreendendo alguma emoção, ela vai ter problema no chakra laringo, né, porque ela está acumulando, né, emoções, não está falando, isso vai refletir na sua mente, né? Ou a terceira visão, né, é a mediunidade, é a a intuição que a pessoa tem, é o seu olho mental para ela estar vendo, né, essas coisas aqui, tudo esses seres maravilhosos. E depois nós temos o chakra no alto da cabeça, né, que é o chakra do conhecimento espiritual. Quem quiser acessar esse chakra, né, deve fazer isso com a cor violeta de São Germain, né? Para ativar esse chakra e ter
conhecimentos espirituais, conhecimentos mais sutis, né? Trabalhar a alma sutilmente, né? Os sentimentos da alma, né? Então, são todos esses chakras que a gente precisa ativar, verdade? Para que haja... Como é que são esses chakras? Né? Ele começa na Kundalini, né? que é o reflexo que pega a gravidade da Terra e traz para o corpo, né? Essa é a Kundalini. Depois tem um outro chakra que governa toda a parte do útero, um pouco abaixo do umbigo, né? Então, esses chakras, quando eles estão trabalhando tudo certinho, é aquela espiral, né, que existe naquele símbolo que significa a medicina. Se vocês forem ver esse símbolo que significa a medicina, né, é uma espiral em formato de duas cobras assim, entrelaçadas, né? Simboliza a medicina. Isso aí é o chakra, né, do corpo do homem, a Kundalini ativada, ela faz aquela energia girar, né? E é muito interessante isso. Qualquer hora eu vou falar sobre os chakras aqui. Então, essa energia nós temos no nosso corpo e existe no planeta, existem vários pontos, né? Os 7 chakras que nós temos no nosso corpo existem no planeta em pontos específicos. E aqui no Brasil fica ali em São Tomé das Letras, né? Esse chakra, um desses chakras, né? Do planeta, né? É onde as pessoas aí se convergem, porque lá acontece coisas incríveis. Eu estive conversando na sexta-feira passada com um casal que foram lá para uma dessa cidade lá, eles são céticos, eles não acreditam em nada disso, e eles falaram, nossa, lá acontece cada coisa incrível, que eles foram lá numa gruta, aconteceu uns negócios lá, que eles não sabem explicar, né? E eles estavam me contando, entendeu? Então, são coisas que acontecem que você tem que estar muito conectado energeticamente para você entender essas situações. Então, você ir lá no São Tomé das Letras, ir lá para ter contato com OVNIs, com extraterrestre, sentir aquela energia desse chakra aí, não adianta nada se você não estiver desenvolvido, ter desenvolvido o seu autoconhecimento para você entender essas coisas. Ela vai passar a ter isso, tem pessoas que passam até com isso despercebido. Mas eu acho que ultimamente as coisas estão ficando mais visíveis e mais assertivos para que o ser humano entenda que essas pessoas céticas, que não sabem nada, que não acreditam em nada disso, elas já estão sentindo. Então as pessoas estão sentindo, mas não sabem do que se trata, né? Daí, de repente, o cara lá que estava comandando lá essa excursão lá nessa gruta aí que entra no solo, né? Ele virou e falou assim: isso aí é porque entrou lá dentro, dá um problema no ouvido, que se ali tivesse uma pessoa com consciência mesmo, nossa, iria dar uma aula excelente sobre essa terrestre, sobre essas vibrações pelas quais nós passamos e que o planeta passa, né? Mas como nem tudo é perfeito, quem sabe um dia ainda teremos, né, nesses pontos específicos, pessoas capacitadas para estar ensinando as pessoas a fazerem as coisas, né? Existem muitos segredos aí que foram contados por artistas, né? Por exemplo, aquela caminhada de Compostela, né? Qualquer hora eu falo sobre isso, tem até uma peça de teatro famosa sobre isso, e os depoimentos que as pessoas dão do alcance que elas conseguiram, né? Então, essas coisas que a gente tem que estar buscando conhecimento. E por que aconteceu isso? Por que o caminho de Compostela é importante? O que ele acessa nas pessoas? Que tipo de energia que a pessoa busca, ela encontra, e ela expande a sua consciência e sai de lá uma outra pessoa, né? Compostela fica ali no sul da Espanha, é um caminho que o pessoal faz, passa no meio deserto, assim, e eles vão até chegar lá, sabe, caminhando, e eles vão conversando com pedras, com todas as coisas da natureza, né? Tem tudo isso que a gente tem que buscar e procurar entender. Existe muito mais mistério aí que nós não sabemos nem uma milésima parte do que está tudo aí, né, para ser desvendado, né? Basta você querer, basta você tentar
acessar dentro de você e ir atrás. Você não precisa ir numa faculdade para fazer isso. Aliás, a faculdade não ensina isso, né? Você não precisa ter um mestre para fazer isso. Você pode fazer sozinho. Ou seja, acione o seu anjo da guarda, o seu mestre espiritual aí, que você tem acompanhando você, e que você vai conseguir milagres na sua vida. Tá bom? Namastê.